Olá, nesse espaço-tempo que eu não sei se tu vai assistir de manhã ou de tarde, eu vou compartilhar um pouquinho aqui o oitavo encontro Sementes, um encontro que nasceu com o intuito de a gente poder expandir a nossa consciência, compartilhar os nossos dons, nossos saberes. Eu sempre busco trazer alguém para falar um pouco, né, sobre algo que tenha vida, que traga vida, que tenha um sentido de nos elevar, de nos expandir. E hoje é o oitavo encontro. E foi muito interessante porque eu tinha convidado uma amiga, irmã de alma, que também é minha comadre, que a gente se conheceu há anos atrás, a gente fez a transpessoal juntas. Enfim, não sincronizou de nesse momento ela tá fazendo o oitavo. E eu hoje senti de fazer eu então esse oitavo, né? Eu sempre fico anfitriando e pensei que hoje nesse dia de vento cósmico, eu queria também ventar aqui e trazer um pouco dentro desse oitavo encontro, né? Dentro desse mês 8 também, um pouquinho desses encontros que tem sido compartilhar um pouquinho as histórias evolutivas, tudo aquilo que expandiu na nossa vida, né? Tudo aquilo que nos curou, todo o processo, compartilhar sem muito script, deixando o coração guiar e seguir, né? Então, eu queria trazer um pouquinho aqui dentro da minha história que em 2009 eu engravidei e sempre, desde muito cedo, desde criança, eu sempre tive um espírito assim maternal muito aflorado e queria muito ser mãe. E ao mesmo tempo eu demorei um tempo até engravidar. Em 2009 eu tinha acho que 34 anos, às vezes eu sou meio, não sou tão boa de datas, mas enfim. E, e eu digo, bah, tô me sentindo pronta para esse momento da maternidade. Então conversei com meu esposo, ele também sentiu que era o momento e foi muito mágico. Esse primeiro início, né, da maternidade, de iniciar essa gestação. Só que aos 3 meses de gestação eu acabei perdendo, né? E esse perdendo hoje eu entendo que não foi bem um perder e sim, né, um ganhar, porque foi através desse aborto espontâneo, com 3 meses de gestação, que eu intensifiquei ainda mais tudo aquilo que já vinha, né? Borbulhando dentro de mim os questionamentos internos. E eu digo que foi a partir desse serzinho, que para mim era um serzinho do sexo masculino, mas enfim, isso não importa porque temos o yin e o yang dentro da gente, mas dentro desse ser que trouxe um impulso, né, de um maior questionamento, de quem eu era de fato, quem eu queria me tornar ainda melhor, me aprimorar. Eu sentia, né, que a vida estava me convidando a buscar, a ampliar ainda mais o meu olhar, de ampliar os meus questionamentos. Até então, eu era professora de biologia, dava aula numa escola privada e pública, fazendo alguns adentros assim desde muito cedo, né? Desde os 9 anos. Eu me encantei com uma aula, né, de biologia e que na verdade era ciências, enfim, de aleitamento materno, que tudo interconectado com a maternidade também. E ali eu digo, uau, quando eu crescer eu quero ser isso, né? E tinha essa veia também, embora não tivesse ninguém na família propriamente dito nessa área, né, do magistério, da licenciatura, mas era algo que era muito forte dentro de mim, né? E, enfim, nem sei por que exatamente me veio essa conexão agora, mas eu digo assim que acho que talvez o que veio é que eu sempre fui muito guiada, muito inspirada por tudo aquilo que vibra no coração, né? Por mais que a gente vem para esse mundo que vai fazendo com que a gente vá colocando algumas máscaras, né, para sobreviver, eu sempre fui meia transgressora, assim, nesse sentido, porque aquilo que não ressoasse no meu coração eu dava um jeito, né, de, de sair fora.
Mas fiquei anos, 18 anos, né, como professora de biologia e também estando em diversos papéis dentro da escola, desde gestão enfim, a Bombril, né? Quem é educador sabe que a gente atua em todas as áreas dentro da escola e sempre me encantou muito o ser humano, sempre fui de observar muito também o ser humano, né? De me questionar muito também. Eu era muito transgressora, só que uma transgressora mais tímida, mais quietinha, né? Eu ia pro meu mundo imaginário, sempre uma criança também muito imaginária, muito criativa, diria assim, na minha imaginação, né? E isso às vezes teve um lado muito bom, mas também às vezes era um processo de fuga, né? De poder ir para uma realidade que fosse mais amena. E, bom, enfim, voltando, né, para 2009, quando eu tive a perda, né, desse primeiro filho, foi um momento onde, de fato, foi um estopim, foi um gatilho onde a crise existencial aumentou ainda mais, assim, né? De querer buscar algo mais profundo e mais vasto dentro de mim. E foi aí que eu comecei com muitos estudos mais profundos também dentro da área da espiritualidade e fui estudar um pouco mais sobre projeção astral, conscienciologia, o estudo da consciência humana, que era algo que também me atraía muito, né? E casualmente tinha uma escola de conscienciologia bem perto da minha casa. Então, tudo aquilo que flui, né? Meu marido disse assim: ah, quem sabe a gente começa aí, bem pertinho ali de casa, vamos ver o que que é, né? Dizia, o nome era EAC, Estudo da Consciência Humana, alguma coisa assim. Não, Estudo da Escola de Autopesquisa da Autoconsciência Humana. E eu achei aquilo bárbaro. E ali, então, uau, foi um período muito rico, tanto para mim quanto para o meu esposo, né? Os questionamentos que a gente tinha foram se abrindo que nem uma flor, que nem essa rosa aqui que tá, né? Vindo, ainda expandindo, expandindo, expandindo. E depois de 9 meses, que foi o prazo que o médico me deu para engravidar de novo, eu tive a Ana Clara. A minha filha, então, que nasceu dia 18 de agosto, tá bem pertinho até do aniversário dela. Ela vai fazer 13 anos já. E naquele momento ali, né, com a Ana Clara, com a chegada dela, eu digo que foi um nascimento de uma mulher realmente, né? Ali eu deixei só de ser filha e passei a ser mãe de fato e descobri muitas coisas maravilhosas, mas muitas sombras também eclodiram da maternidade, porque é um momento que tu te vê extremamente espelhada e ao mesmo tempo dentro do mundo que a gente vive, né? Me senti em alguns momentos com uma rede de apoio super fortalecida, mas em alguns momentos, naquele momento de solitude, né? De encarar ali aquela vulnerabilidade, tanto minha quanto daquele bebê tão frágil e tão belo, e ao mesmo tempo com tantas demandas, com tantas necessidades, e eu também, né? Privada de sono, privada de várias outras coisas. Eu entendi também, né, aquele ditado que diz que logo que a gente é mãe, que a gente passa um tempo sem nem conseguir se olhar no espelho. Daí teve um dia que eu cheguei no espelho assim, eu me assustei, eu digo, meu Deus, quem é essa? E foi, né, através da maternidade que eu costumo dizer sempre, que foi o início assim de um processo muito profundo de autoconhecimento. Um ano depois da Ana Clara, em seguida, né, era o negócio era pegar mesmo e entrar num acelerador, né? Eu acabei, né, me descuidando um pouco da tabelinha que eu fazia e acabei engravidando novamente. Fui naquela de, tô amamentando ainda, tô com a bebê aqui, não tem problema, e em seguida fiquei sabendo que vinha uma outra menina a caminho, a Valentina. Foi um processo incrível, assim. Muito medo também, né? Porque tinha
recém um bebê, tava aprendendo o que que era tudo isso, e esse aprendendo é mais um recordar, né? E veio a Valentina, com muito amor, e foi muito interessante poder perceber como esse sutil, ele fala, né? Como essas frequências que cada um carrega já traz tanta influência no nosso campo, porque a gestação e a conexão era tão diferente de uma e de outra, né? Uma experiência rica e mágica. E a partir disso, então, veio a Valentina com toda a alegria aí, com todo o seu melzinho, muito abelhinha, muito, sentia muito esse amor expandido também vindo dela. Mas enfim, foi um momento de muito desafio, né? Duas, né? 1 ano e 10 de diferença. E junto com isso intensificou ainda mais, assim, eu sentia que o, o parto, né, parecia que tinha expandido também toda a mediunidade, todo esse lado também mais expansivo, né? E de questionamento, e a gente se fez várias mudanças, e daí meu marido também, ressonantemente comigo, também passando por um processo de crise existencial, buscando cursos de autoconhecimento. E quando a Valentina tinha 8 meses, e a Ana Cláudia já estava com 2 anos e pouco, eu senti de mergulhar mais profundo dentro do meu ser e dar vazão a alguns questionamentos que eu queria buscar algo, né, que preenchesse aqueles questionamentos. E foi quando o meu marido comentou que ele tinha visto um curso que ele estava muito interessado em fazer sobre psicologia transpessoal, uma especialização. E quando eu olhei o cronograma que ele me mostrou, aquilo tomou conta de mim, me arrepiou toda, me trouxe uma sensação de estar em casa ao ler o cronograma, uma coisa muito louca. E eu disse para ele: Uau, eu sinto que eu preciso fazer isso. E daí brinquei com ele: Olha, como tu já andou fazendo alguns cursos, quem sabe tu dá a vez para mim e deixa eu fazer, porque eu sinto muito que isso comunica muito comigo. Enfim, acabou fechando de eu realmente fazer. Sincronicamente, essa minha comadre maravilhosa que ia fazer hoje esse encontro semente, ela veio na minha casa na época e disse que estaria se matriculando nesse mesmo curso de psicologia transpessoal. E aquilo foi ainda mais uma certeza, né, de sincronia de que era sim, um sim para mim naquele momento. E foi muito rico, assim, muito mágico ter tido a parceria dela também durante essa jornada profunda interna para dentro de mim. Então foi assim, eu digo, um divisor de águas, foi um reconectar muito forte com a minha essência, eu vibrava, né, com tudo aquilo, com aquilo floresceu junto, além da educadora, né, a terapeuta, porque durante a transpessoal eu comecei a fazer cursos de formação na época, né, de terapia floral, de radiestesia, depois então eu fui fazer a MF Balance Technique, que é a técnica que hoje eu sou professora também, que atuo bastante nessa área, que foi assim, eu digo o coroamento de tudo isso, porque quando a MF chegou na minha vida, que é uma técnica de equilíbrio do campo eletromagnético humano, ela veio de uma forma muito sincrônica. O meu esposo tinha me dado um livro do Dia dos Namorados e esse livro se chamava Evolução Elegante, o hiperespaço, o portal para o hiperespaço. E eu tinha pedido um livro do Jung, do qual eu estava encantada, e ele me deu aquele. E eu disse assim: Uau, isso não é Jung, mas enfim, o que que te motivou a me dar esse, né? E ele disse: Uau, não sei, assim, achei que a capa era a tua cara. Ele tinha um símbolo que eu até vou mostrar aqui para vocês, que tá aqui na minha parede, que é esse símbolo lá da MF. E uau, mas esse livro mexeu comigo, achei interessante. Realmente, a capa me chamou a atenção. E achei curioso, enfim. E acabei ficando com o livro. E conforme eu li esse livro, uau, expandia muita coisa dentro de mim. Comecei a ter sonhos lúcidos. Depois levei esse livro num dos cursos da Transpessoal.
e uma menina veio recuperar a aula na nossa turma, ela não era da nossa turma, para te ver que às vezes a gente quer controlar as coisas e quando é para ser, quando é para ti, as coisas te encontram e chegam, né? Eu levei aquele livro, deixei ele em cima, veio essa menina, encostou assim sentou do meu lado e perguntou se eu gostava, né, dessa técnica que eu nem conhecia ainda, conhecia só o livro, isso lá em 2014. E daí eu disse, olha, não conheço, mas estou encantada, inclusive quero saber mais. Na época não tinha muitos professores, nem tinham praticantes quase aqui em Porto Alegre, mas em São Paulo e Rio de Janeiro. E daí ela disse, olha, se tu te interessa, semana que vem, no espaço da minha sogra, que é um espaço lindo, maravilhoso em Porto Alegre, o Espaço de Luz, vai vir um francês dar o curso. Tu te interessa? E eu, uau, né? Não precisei nem pensar, era só sentir sim, né? E em seguida eu estava lá fazendo, nunca tinha recebido uma sessão, né? Mas aquele campo ressonante me chamou de tal forma que eu fui e me matriculei no curso, que tinha até um valor bem interessante, né? Mas o universo mexeu os pauzinhos naquela semana, entrou um recurso que eu não esperava e eu me matriculei e fiz, e foi ali, né, com a MF, que eu digo assim que eu refiz as minhas bases de conexão com a minha essência, né? E foi tão forte esse processo que eu acabei escrevendo o meu TCC da transpessoal, da psicologia transpessoal. Eu tive autorização de escrever dentro da transpessoalidade, interconectando o assunto da psicologia transpessoal junto com a EMF Balance Technique. E e daí eu escrevi o TCC Reconexão com o meu sagrado, porque realmente foi ali que é como se eu tivesse feito as pazes entre matéria e espírito, embora seja tudo a mesma coisa, mas era como se eu tivesse acessado algo que não tem palavras, que é um sentir de uma fusão com o todo, né? E a partir daquele momento, então, eu ainda reconectei ainda mais com essa sensação de plenitude, de possibilidade de estar nessa elevação e de sustentar, né, maiores níveis de energia na minha vida. Acabei depois de um tempo, achei algo muito mágico, assim, né, e que eu digo que as crianças, elas são um presente na nossa vida, e em especial eu escolhi durante esse processo, junto com o meu processo de autodescoberta e das terapias e de tudo mais, eu resolvi na época reduzir drasticamente, né, o meu tempo lecionando. E eu queria de fato poder exercer mais a maternidade, né? Então foi um período desafiador, porque tinha um lado meu que sentia culpa, né? Todo aquele universo, né? De redução financeira, né? De ter que reorganizar toda a vida, também de aceitação do que a sociedade prioriza e estimula, né? Que parece que quando a gente reduz o trabalho, tem uma crítica do tipo, tá, mas tu vai voltar a ficar muito tempo dentro de casa, né? E o teu lado profissional, como é que fica? Mas era algo tão visceral assim que eu fui e fiz, né? Então eu comecei a ficar mais meio turno trabalhando e conciliando junto com a maternidade para poder de fato, né, poder conviver mais com elas. E eu digo assim que os processos de maior autotransformação que vem até hoje, nos dias de hoje mesmo, a Ana Clara tá fazendo 13 anos e a Valentina 11, foi e é a maternidade, porque é um espelhamento tão vivo, né, daquilo que eu sou, daquilo que o meu marido também contribui e influencia na vida delas, que eu digo que a gente consegue se enxergar muito, né, e poder escutar essas novas gerações. Ai, faz a gente realmente ter a certeza de que estamos em evolução, de que estamos indo para um novo nível de consciência, né, muito mais expandido, e que traz uma oportunidade de
fortes curas, né, da nossa criança interna também, né? E, e eu tava lembrando, né, que foi tão incrível, assim, aconteceram muitas coisas mágicas, assim, muito incríveis. Eu sempre tive essa graça de ter essa sincronização, e depois da MF isso ainda ficou mais potente, mais forte ainda, essa sincronia, né? Esse centramento da minha energia, já que a malha, né, ela carrega todas as nossas memórias, informações. E na época eu mostrei para Ana Clara, essa que vai fazer 13 anos, ela tinha acho que 4 anos por aí. Eu mostrei a foto da formação, né, dos meus colegas da MF, e ela disse: "Mãe, olha, esse aqui é teu professor". E eu fiquei super intrigada, porque eu disse assim: "Uau, filha, mas como é que tu sabe que esse é meu professor? A mãe não te falou nada". E ela disse: "Sim, mãe, olha, ele tem uma luz no meio da testa". E eu disse: "Uau, mas tipo, filha, da onde tu tá enxergando?". Ela botou a mão na cintura e disse: "Ué, mãe, tu não tá enxergando?". E ela ainda me trouxe uma outra informação que me incentivou muito na época, que ela disse assim: "Mamãe, tu sabia que tu pode ser professora disso?". E foi quando eu comecei a ter um impulso, né, de começar a fazer grupos de autoconhecimento, de não necessariamente só com a MF, mas de conduzir grupos, né? Comecei a fazer uma transição. E junto com isso é bem importante eu trazer dentro desse compartilhar aí das minhas histórias evolutivas. Junto com isso, estava finalizando o curso da psicologia transpessoal. E E daí no último dia do curso, ah, essa mesma filha disse assim pra mim antes de eu ir, né, pro curso, ela disse: "Mãe, tá terminando o teu curso, o que que tu vai fazer agora que terminou a psicologia transpessoal?". Eu digo: "Como assim, a mãe, né? Vai continuar dando aula, vai continuar atendendo, vou continuar me desenvolvendo, vou continuar, enfim, vou continuar". Daí ela disse: "Não, mãe, mas é o teu sonho". E eu digo: "Meu sonho?". Eu digo: "Meu Deus, sabe aquelas coisas que tu fica pensando, mas da onde? Da onde sai isso, né?". E ela disse: "Sim, mãe, o teu sonho, aquele teu sonho". E eu digo: "Mas eu não lembro de ter falado um sonho assim pra ela". E ela disse assim: "O teu sonho, mamãe, de ter a tua escola, que é pro velhinho, que é pra criança, que é pro jovem". E daí, uau, eu me emocionei muito. E ali, né, naquela época, eu já estava naquele processo de muito questionamento, né, da educação que a gente tem ainda, não só da educação que eu estaria dando para elas, mas a educação que elas teriam, né, na escola. Daí eu comecei a ressignificar e querer levar toda aquela transformação de desenvolvimento integral do ser que eu passei dentro da psicologia transpessoal e das técnicas que eu ia aprendendo, que eu ia vivenciando. Eu comecei a literalmente querer levar toda aquilo, toda aquela transformação. Eu queria que as escolas tivessem mais aquele olhar de desenvolvimento integral do ser, e daí, enfim, passei por um momento, por um processo de muita euforia, e que hoje eu entendo que era até um desequilíbrio, no sentido que eu estava muito polarizada. Eu queria, né, que houvesse transformação de qualquer forma, de qualquer jeito, e estava esquecendo que existe o tempo das coisas e o respeito do tempo de cada um, de cada lugar, de cada, enfim. Mas hoje eu entendo também que tudo faz parte, né, do processo. E daí, na época, eu conheci, a partir dessas buscas, né, eu conheci mulheres maravilhosas através de um encontro com a Ingrid Canietti, que é a escritora né, uma amiga hoje também querida, a escritora que escreve, né, para os adultos Índigo, Cristal, que traz todo esse conhecimento de como funcionam essas crianças das novas gerações também, né? E eu acabei conhecendo ela no encontro, numa floricultura. E ali ela pediu para que todo mundo se apresentasse e falasse um pouco do seu sonho. E eu trouxe então, né, desse sonho que eu tinha, e nisso tinha uma, uma mulher que trazia nas suas falas
o mesmo sonho, com as mesmas pessoas de referência que eu vinha estudando, pesquisando. E daí, terminando aquele encontro, eu me grudei nela, né? E eu digo, uau, quero saber mais, né? Do que tu tem visto, vamos se juntar, vamos se unir. E daí ela me falou que tinha um grupo de mulheres que vinham se reunindo para estudar uma nova educação, para, enfim, trazer movimentos, né? De pessoas referência também nessa nova educação para Porto Alegre, né? Na época, quando eu ainda estava morando lá, hoje eu moro em Canela. E foi incrível porque daí eu conheci outras mulheres como a Helenise Sartori, que é uma irmã de alma hoje, que a gente morou muito próximo, né? Eu morava no andar de cima e ela no de baixo, que é uma história longa, enfim. Mas a gente acabou se encontrando e a partir disso a gente começou a formar um movimento que na época se chamava Mães de uma Nova Escola. Não que fosse só para a mãe, mas no sentido do arquétipo, né, da mãe. E que de fato o feminino ele tá mais atuante, né, nesse dia a dia, no cotidiano, ainda hoje, né? Da criação dos filhos, desse envolvimento mais da escola, né, de estar no apoio também da educação, né, ali do aprendizado e tudo mais. Então foi um movimento riquíssimo, onde a gente passou anos trazendo, né, o José Pacheco da Escola da Ponte, que trazia um olhar já super visionário há muitos anos atrás, há mais de 40 e poucos anos que tem a Escola da Ponte em Portugal. Hoje ele mora no Brasil e ele ajuda a ressignificar escolas do Brasil inteiro. Então foram ricos momentos de muito aprendizado. E a partir desse momento também, nesse processo, né, eu comecei a ficar cada vez mais incomodada